Vamos à nossa aula de hoje, números inteiros. Os números inteiros surgiram da necessidade de representar valores referentes a dívidas. Há muitos anos, só existiam números naturais, os números que a gente conhece como positivos. Com o início das atividades comerciais, surgiu a necessidade de uma nova representação numérica. Daí veio a ideia de colocar números com o sinal de menos antes. Assim, aquele número passaria a representar uma dívida. Por exemplo, o 3, que nós conhecemos positivo, significa que eu tenho 3. Esse outro com o sinal de menos na frente significa que eu devo 3. São duas coisas completamente diferentes, tá bom? Hoje em dia, os números negativos são usados em várias situações. Vamos acompanhar alguns exemplos? Para representar a temperatura, para representar também o saldo de gols do seu time do coração. Olha aí o exemplo. Também é utilizado para representar altitudes ou profundidades. Também o saldo bancário, débito quando é negativo e crédito quando é positivo. E você, saberia dar outros exemplos? Os números negativos, então, são valores menores que zero, já que quem deve R$ 5, por exemplo, tem muito menos que quem não deve nada, você concorda? Assim, podemos usar nossa reta numérica para colocar esses números novos, cada um no seu devido lugar. Vamos ver. Essa é a nossa reta numérica. Nessa reta podemos representar todos os números que existem. Vamos representar agora os números inteiros. No centro dessa reta podemos colocar o número zero. À direita do zero, colocamos os números positivos que já conhecemos na sua devida ordem. 1, 2, 3 e assim por diante. Do lado esquerdo da reta, nós colocamos os números negativos, também seguindo uma ordem, -1, -2, -3 e assim por diante. Lembrando que tanto para a direita quanto para a esquerda, esses números são infinitos. Observações importantes. Veja só, quanto mais distante do zero um número negativo estiver, menos ele vale. Por exemplo, o -5 é menor que o -1. Quanto mais à direita da reta um número estiver, mais ele vale. Por exemplo, 4 é maior que 2. O zero é maior que qualquer número negativo. Isso mesmo, o zero agora é maior que vários outros números. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Vamos ver alguns exemplos de aplicação. Representar usando números inteiros. Felipe está com um débito de R$ 200 no banco. Veja que a palavra destacada é débito, significa dívida, ou seja, Felipe tem menos R$ 200. O planador pressurizado Perlan 2 pode voar a uma altitude de 27.400 metros. Veja que a palavra em destaque é altitude, altura, então é positivo, mais 27.400 metros. Rio Grande do Sul registrou a menor temperatura do ano hoje, 5 graus abaixo de zero. Veja que está em destaque abaixo de zero, ou seja, negativo, -5. Obrigado, galera, e até a próxima aula!